Gálatas 5, a partir do 16, já vai sendo projetado. Deus tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me usa do jeito que o Senhor entender que é melhor ser usado, do jeito que o Senhor quiser falar com os teus filhos, com o teu povo. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, em nome de Jesus. Diga amém se você concorda. Gálatas 5:16. A nossa proposta de reflexão para hoje. Eu peço palavra para Deus e Deus me direciona. Então Deus me direcionou a essa conversa para hoje. Na quarta-feira nós conversamos a respeito do Saulo. Falamos sobre o Saulo, inclusive conversamos depois, falamos um pouco do Saulo e tal. O Saulo, ele era uma pessoa muito joia, muito top. Mas em um dado momento da vida dele, ele era equivocado nas ações dele. Ele fazia a coisa errada achando que era certo. E ele acabava andando com o nariz meio que porque ele detinha algum conhecimento, era uma pessoa preparada. Então, no preparo dele, ele entendia que ele devia ouvir quem ele quisesse ouvir. E a Bíblia diz que o homem que muitas vezes, advertido, endurece a cerviz, essa parte aqui do corpo, advertido, mas ele continua assim, com o nariz empinado, achando que ele não precisa de ouvir e aprender com ninguém. A Bíblia diz, ele é quebrantado sem ter conserto. Ele é quebrantado. Então, o Saulo, ele era meio que assim, uma pessoa meio que nariz empinado, porque ele tinha uma estrutura por trás dele. Em um dado momento da vida do Saulo, Deus se encontra com o Saulo no caminho de Damasco. Quando Saulo cai, aí ele consegue ouvir o que Deus estava falando com ele. Eu até falei disso na quarta, irmão. Só estou dando uma revisão para entrar na conversa de hoje. Ah, mas é que eu não vim em quarta, pastor. Não tem problema, já perdeu. A quarta já foi. Agora está lá no YouTube. Vai lá, pr.marcão, e assiste e ouve a palavra da quarta. Se não é inscrito, aproveite e se inscreve no nosso canal também. Ativa o sininho e dá um like também, viu, irmão? E eu não ganho R$1 com vídeo. Não pense que eu vivo de vídeo, porque eu não vivo, não. A ideia do vídeo é para abençoar o povo mesmo, tá? Então, o Saulo, ele cai. Quando ele cai, ele ouve Deus falando, ei, Saulo, você está me perseguindo por quê? Aí Deus conversa com o Saulo, Deus direciona a história do Saulo, até que o Saulo, ele recebe a imposição das mãos, as escamas dos olhos dele caem, o Saulo é cheio do Espírito, o Saulo toma a decisão de ser batizado, e aí o Saulo passa a ser utilizado por Deus na obra dele, fazendo o trabalho missionário. É a partir do trabalho missionário que eu quero conversar com você. Abri apenas um parênteses para dizer, tem gente que tem que cair, porque se não cair, não ouve a voz de Deus. Tem gente que se não for um tombo da vida, não para ouvir o que Deus tem para falar. Foi assim com o Saulo, tá bom? Então, o Saulo agora já em pé, ouvindo, entendendo a voz de Deus, batizado. Tem alguém que não é batizado ainda aqui? Só para eu saber. Curiosidade, que eu sou curioso, irmão, sou muito curioso. Só por isso. Tem alguém? Alisson. É Ali, né? Alisson. O Alisson. Tem mais alguém que não é batizado? Todos já foram batizados nas águas? Como é o nome do irmão? Márcio. Ótimo. Mais alguém? Não estou vendo nenhuma mão. Tá certo. O Alisson e o Márcio. Então, o Saulo, ele foi batizado. Tendo sido batizado, ele levanta no poder e na autoridade de Deus e vai fazer a obra missionária. É a partir daqui que eu entro na conversa de hoje. O Saulo, ele começa a iniciar igrejas. Juntava pessoas, treinava a pessoa,
colocava uma pessoa para ficar à frente daquele grupo de pessoas, ia para um outro lugar, abria uma outra igreja, formando um grupo de pessoas, treinando o grupo de pessoas, treinando uma pessoa para ficar responsável por aquele grupo de pessoas, aí ele ia para outro lugar. Então o Saulo ele começou a abrir igrejas na direção de Deus, espalhar o evangelho. Aí foi assim, foram várias igrejas dessa maneira, e as cartas elas são exatamente cartas que têm a intenção de instruir a igreja. Por quê? Ele montava a igreja, juntava o povo, colocava o líder e ia. Só que as dificuldades dentro de uma igreja, elas aparecem todos os dias, porque a igreja é um ajuntamento de pessoas, e as pessoas têm dificuldades, todos nós temos dificuldade. Algumas nós aprendemos a resolvê-las de uma maneira mais fácil. Outras dificuldades exigem um pouco mais. Há aquelas dificuldades que são num volume maior de pessoas, num coletivo. Então, as dificuldades apareciam nas igrejas. E aí o líder da igreja, ele pensava, bom, não sei como resolver essa dificuldade. Mas o Paulo, que foi quem iniciou essa igreja, certamente ele vai saber como resolver. Então o Paulo era procurado com as informações, com as perguntas acerca das dificuldades da igreja, e aí o Paulo escrevia cartas direcionadas às igrejas mediante as dificuldades das igrejas. E aí você vai fazer a leitura na sua Bíblia, você vai ver lá, carta de Paulo aos Romanos. Quer dizer, existiam dificuldades que precisavam ser resolvidas na igreja em Roma. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quer dizer, orientações do Paulo para a igreja que se reunia na igreja, em Tessalônica. Carta de Paulo aos Filipenses. Então, orientações para a igreja que se reunia em Filipos. Aqui, carta de Paulo aos Gálatas, ou seja, instrução para a igreja que se reunia na Galácia. Essa igreja que se reunia na Galácia tinha, eu acho legal, irmão, se você puder, né, se você quiser, se você puder fazer a leitura das cartas, você vai ver muita coisa legal, assim, de instrução na prática. As cartas, elas tratam de dificuldades. Tanto que a igreja de Corinto, a carta aos Coríntios, que tem a Coríntios 1 e aos Coríntios 2, a igreja de Corinto era conhecida como a igreja escola. A igreja escola. É uma igreja que tinha de tudo. Fosse do que era bom, fosse do que era ruim. A igreja em Corinto tinha tudo do bom, mas tinha também tudo do ruim, tendo até uma mãe que se relacionava com o filho. Quer dizer, isso não é coisa de agora, isso já vem de lá de trás. Hoje fica um pouco mais conhecido quando acontece, por conta da facilidade na comunicação. Então, se você puder, leia as cartas, procure, você vai ver quanta dificuldade ali, e as cartas elas são direcionadas para ajudar a resolver dificuldades. A igreja na Galácia tinha várias dificuldades. Entre as dificuldades, eles tinham uma questão bastante problemática, que era viver na carne. Viver de maneira carnal. Fazer o que eles achavam que tinha que fazer, do jeito que eles queriam fazer, como eles queriam fazer e quanto eles queriam fazer. Então eles iam vivendo dessa forma. Eles se reuniam na igreja no final de semana, ouviam a palavra, ouviam a explanação, ouviam o estudo, aprendiam o que estava sendo passado, saía da igreja, eles iam para casa, para o trabalho, para a escola, para o esporte, para o lazer, para onde quer que eles fossem, eles acabavam fazendo coisas diferentes daquilo que era ensinado. Eles faziam o que eles queriam fazer. Alguém vai dizer assim, mas nós temos o livre-arbítrio. E eu vou concordar dizendo, é verdade, nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolher.
Só que nós precisamos entender que o livre-arbítrio não nos dá o direito de fazermos aquilo que vai atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida, uma vez que nós escolhemos Deus, na pessoa do Senhor Jesus, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então nós escolhemos Jesus como Salvador. Não foi à toa que eu perguntei, quem não é batizado ainda? Quer dizer, a maioria já é batizado. Se já é batizado, subentende que já entregou a vida para Jesus. Se você já entregou sua vida para Jesus, então Jesus, ele é Salvador, sim ou não? Mas antes dele ser Salvador, ele é o quê? Senhor. 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. Nada nos faltará. Ouvimos muito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, para que eu não tenha falta de nada, eu preciso ter a Deus na pessoa do Senhor Jesus como o meu Senhor. Antes de eu desfrutar do Jesus Salvador, eu preciso aceitar o Jesus Senhor, que vai me dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer, como eu devo, como eu não devo fazer, por que fazer, por que não fazer. Ele vai ensinar, ele não vai deixar ninguém na dúvida. Então aqui nós vemos o que? A igreja da Galácia fazendo o que eles achavam que eles podiam e deviam e queriam fazer. Com isso eles eram pessoas, me permita dizer assim, não faltando com respeito, embora eu saiba que é uma palavra pesada. Eles eram pessoas dúbias, de duas caras. Dentro da igreja, eles estavam ali, a aparência de piedade dentro da igreja, fora da igreja é aquela coisa de maluco. Coisa que eu e você, nós estamos ouvindo Deus falar conosco nessa noite, para que nós estejamos alinhados ao projeto de Deus para a nossa vida. Eles faziam o que eles queriam fazer. Entre esses feitos estavam as obras da carne. Veja, vamos seguir a leitura. Então, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. Aí vem uma questão importante para nós pensarmos, porque há uma luta. Eu brinquei de manhã, inclusive eu comentei com o pastor Nilton agora há pouco ali na entrada, com o Jean. De manhã eu fui surpreendido hoje, tinha bastante gente no culto das 8, das 10h30, tinha bastante. Eu agora fui surpreendido, porque eu imaginava que fôssemos ter mais pessoas agora à noite, haja vista a quantidade que tínhamos de manhã. Se você for ver na internet, e aí quem está na internet conosco agora vai tomar puxão de longe mesmo, puxão de orelha, mas vai tomar, não tem jeito. Às vezes, a pessoa, eu falei de manhã, ela vai sair da cama com esse friozinho, ela percebe que está aquele frio, e a cama quente, o colchão ele abraça a gente, não abraça? Quem já se sentiu abraçado pelo colchão aí? Ele abraça, o travesseiro ele começa a fazer cafuné na nossa orelha. Aí o travesseiro fala, fica aqui. O travesseiro fala, fica aqui. O colchão, eles abraçam. E a gente fica assim, mas eu vou para a igreja. Não, fica aqui, está quentinho, isso é tão importante aqui. Eles falam. E aí nós temos que tomar a decisão. Foi isso de manhã, mas foi isso agora à noite também. Você foi convidado a ficar na sua casa hoje porque estava bem friozinho. Quem foi convidado a ficar em casa? Deixa eu ver. Eu sei que você foi. Deus já falou faz tempo. Você vê, tem gente aí que eu falei. Tem gente que foi convidada a ficar em casa e ficou em casa. E você devia ter vindo para o templo. Agora toma puxão de orelha.
Ai, é que está frio. É disso que eu estou falando. É sobre isso, né? Como é a frase do momento, é sobre isso. Você ser convidado. Eu vou falando, eu estou conversando com você como seu irmão mais velho. Eu espero que você não fique chateado, mas eu preciso conversar com você. Quem aqui, quando vai ler a Bíblia, fica com sono? Eita, lá é o povo da soneca veio de noite. De manhã não tinha nenhum da soneca, vieram tudo da noite o povo da... Mas para ler 5 minutos da Bíblia dá sono. Para assistir 3 horas de dorama, não dá sono nenhum. Pastor, eu nem sei o que é dorama. Dorama é novela coreana. É novela coreana. A diferença é que não tem aquela nojeira toda que tem na Rede Globo. As novelas da Globo. Mas é uma novela da Coreia. Que está na moda, Então a pessoa assiste 2, 3 horas. Maratona lá, às vezes não é no dorama, mas é em séries. Seja da plataforma que for. A pessoa, ela está envolvida. Muitas vezes ela passa 1, 2, 3 horas vendo vídeo no TikTok, vendo vídeo no YouTube, ou vídeo no Instagram, ou olhando lá o feed das pessoas. O que fulano fez? Olhando. Mas se ela vai ler 5 minutos da Bíblia, ela tem sono. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Isso se chama luta entre a carne e o espírito. É luta entre a carne e o espírito. Então, são muitas as pessoas. Não é uma. O pastor acha que está falando por causa de mim. Não estou falando por causa de você. Deus está falando com a igreja e esse é o 3º culto do dia. Já são 200 e tantas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que ouviram e vão ouvir ainda. Porque essa é uma realidade na vida de muitas pessoas. Elas vão para a igreja porque elas precisam ir para a igreja, elas têm uma religião, elas têm que estar na igreja no domingo. O povo da Galácia tinha a religião deles, eles iam para a igreja, mas quando eles iam embora para casa, para o trabalho, para a escola, para o esporte, para o lazer, fosse para onde fosse, eles simplesmente abriam mão daquilo que era do espírito, e na luta entre espírito e carne, eles cediam e a carne estava vencendo. Qual é o problema disso? Tem um problema. Vou perguntar, você me responda se você quiser responder. Tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Ninguém? Oxe. O povo tudo quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Esse é o problema. Não o problema é querer ir para o céu. O problema é que se eu quero ir para o céu, eu preciso seguir a cartilha que me conduz até o céu. Até usei de manhã um exemplo, falei quando fomos... Parece que eu tinha visto o Pedrinho. Tá ali. Fomos na casa do Diego, não foi do Pedrinho. Na casa do Diego, usei de manhã o exemplo, falando... Teve um aniversário na casa do Diego, eles nos convidaram, nós fomos, fui seguindo o João. João foi, eu fui atrás seguindo, fomos embora até a igreja do Serrote, se eu não me engano ali. Na igreja do Serrote, vira à direita, Serrote. É brincadeira, não é assim não. Foi mal, pessoal. Fomos até a igreja do Serrote, na igreja do Serrote vira à direita, vai embora até a bifurcação, na bifurcação vira à esquerda, e assim nós fomos. Chegamos lá. Agora eu sei chegar lá. Até falei para Simone com o Vanderlei que eu vou aparecer qualquer hora, tomar um café lá, porque agora eu já aprendi o caminho. Mas eu sei que é para lá que vai. E eu sei que é para lá que vai. E depois eu já gravei o caminho. Se eu quero chegar lá, eu já entendi o caminho. Você quer chegar no céu, irmão? Você tem que prestar atenção no caminho. Porque a Bíblia diz assim, existem caminhos que são caminhos de morte. Às vezes a pessoa pensa assim, eu estou trilhando esse caminho.
há caminhos que parecem de bem, mas eles são caminhos de morte. Então a pessoa, ela pensa, cabeça, né? Muitas vezes é assim que acontece. Ah, não, eu vou trilhando aqui assim e tal, vou vivendo segundo a carne e não dá nada, e pelo menos no domingo eu estou lá na igreja e tal. Se você quer ir para o céu, você vai prestando atenção, e não é por merecimento. Eu não estou falando aqui de merecimento, porque nós não merecemos ir para o céu. Nós vamos para o céu por causa da misericórdia de Deus, mas Ele estabeleceu um ensinamento para que todos nós possamos desenvolver. Segue a paz com todos, Hebreus, eu não lembro a referência onde está certinho, acho que 4:12, mas não tenho certeza. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação diz respeito à separação, porque santo quer dizer separado. Então, uma pessoa santa é uma pessoa separada. Separada por quem? Todos nós somos santos, diga amém. Isso, fala para quem está pertinho de você aí, você é um santo ou uma santa. Que às vezes a pessoa tem dificuldade para falar isso. Você fala, eu não sou santo, né? Você é santo porque Deus te chama de santo. O que é santo? Santo é separado. Separado por quem? Por Deus. Então Deus te separou, por isso você é santo. E você está num processo de santificação, ou seja, dia após dia você está sendo separado de muita coisa que faz mal para você e que vai interferir no processo de salvação da sua vida. Bom, eu acho que deu para entender o contexto da conversa. A igreja queria ir para o céu, mas a igreja, na luta entre o espírito e a carne, quem estava vencendo era a carne. Qual será o vencedor? O espírito ou a carne? Aquele que você mais alimentar. Se você alimentar mais o teu espírito vai vencendo sempre. Como que eu venço, pastor? Como que eu alimento o meu espírito? Bíblia, oração, jejum, congregar, aprender, praticar. Tudo isso fortalece o espírito. Tudo isso fortalece o espírito. Então, você vai trabalhando para fortalecer o teu espírito. Agora a gente volta para a leitura. A leitura, você vai ver que ela vai pontuar algumas questões para facilitar a compreensão. Verso 17. Vitor, é o Vitor que está ali, né? Vitor. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Quer dizer, a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. Quer dizer, se o espírito quer aquilo que é contrário à carne, é porque aquilo que a carne quer não é legal, de acordo com a visão do espírito. É fácil de entender. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Por isso eu brinquei com o exemplo, mas é uma realidade. Está frio, eu não vou para a igreja. Estou cansado, eu não vou para a igreja. Eu estou chateado, eu não vou para a igreja. É carne vencendo contra o espírito. O espírito vai dizer, vai para a igreja. Na igreja você vai ouvir a palavra. Na igreja você vai receber oração. Na igreja você vai encontrar pessoas com dificuldades semelhantes a você. O espírito vai dizer assim. A carne vai dizer, você vai para a igreja para quê? Ninguém nem vai perceber se você não for. Ali você não faz diferença alguma. E assim por diante. É carne e espírito. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Preste atenção no que o versículo diz. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. É fácil de entender e não custa nós pontuarmos aqui. Quem já pagou IPTU esse ano? Ou vai pagar? Tem intenção de pagar o IPTU? Pastor, eu não paguei, mas eu vou pagar. Ótimo. Pagou IPTU lá, Daniel? Já? Se você não pagar o IPTU, você vai ter problema com a prefeitura.
Você deve pagar o IPTU. A lei reza que você deve pagar o IPTU. Se você não pagar o IPTU, você vai ter problema. Quem paga o IPTU tem problema? Tem que se preocupar com a prefeitura? Não. Você é habilitado. Eu vou voltar no exemplo do Celso. Eu comecei falando do Celso. Não estou falando mal do Celso, estou falando dentro daquilo que aconteceu na história do Celso aqui conosco. Quando ele não era habilitado, ele não podia ver uma blitz policial, que ele tinha que desviar da blitz. Porque se o policial parasse ele teria o veículo apreendido e assim por diante. Então ele desviava da polícia, porque ele estava fora da lei. A partir do momento em que ele foi habilitado, quando ele via uma blitz, ele não tinha mais preocupação com a blitz. Ele passava sem problema algum. O habilitado não tem que se preocupar com a blitz policial, porque ele tem habilitação. Assim em qualquer situação. O imposto de renda. Eu imagino que você declarou o imposto de renda. Se você não declarou, pastor, eu não declarei, então eu quero liberar sobre a sua vida. Você vai começar a declarar o imposto de renda. Saiu 3, glória a Deus, hein? E tem alguns que falam, eu não vou pagar imposto de renda, não. Imposto de renda é para quem recebe mais que 2.000, irmão. Se você quer receber mais que 2.000, vá dando glória, dizendo, Leão, eis-me aqui, daqui a pouco eu encontro com você. Só se você quer receber mais que 2.000. Não, quero receber menos que 2.000. Então você não se preocupa com o leão. Você recebe mais que 2.000, você tem que declarar imposto de renda. Se você não declarar imposto de renda, você vai ter problema. Vai ter problema. Mais cedo, mais tarde, você vai ter problema. Agora, quem faz a declaração não tem que se preocupar com o leão. Então, o texto está falando disso daí. Se você for guiado pelo Espírito, você vai sempre procurar fazer a coisa certa. Quem procura fazer a coisa certa não tem que se preocupar com lei alguma, porque já está debaixo da lei, já está dentro da lei, já está orientado e respaldado pela lei. O problema da lei é para quem vive fora da lei. Você está entendendo? Sim ou não? Então, Paulo está falando com a igreja exatamente isso daí. A lei, ela serve de aio. A lei, ela conduz a pessoa para a pessoa entender o que é certo. Isso é certo, isso é errado. Isso é legal, aquilo não é legal. Pronto. Agora você escolhe. Mais uma vez, você vê que nós somos cercados por tomadas de decisões. Você escolhe se você quer viver debaixo da lei, dentro da lei, ou se você quiser viver fora da lei, contra a lei. Pelo Espírito, não está debaixo da lei. Quer dizer, não tem que ficar preocupado com a lei. Paulo conversando com o povo. Aí ele segue no verso 19. Ora, as obras da carne, elas são manifestas. Então, agora nós vamos olhar obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, isso é obra da carne. Os três, eles andam muito próximos um do outro. A imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Comentei aqui já mais de uma vez, não mandei vídeo para ninguém, mas eu comentei. Há pouco tempo atrás foi noticiado uma mãe tendo relação sexual com o filho dentro de um espaço onde estava acontecendo um show e o povo abriu lá o círculo para que eles mantivessem relação sexual. Mãe e filho. É normal, irmão? Você acha normal mãe e filho ter relação sexual? Não é normal e nós não podemos normalizar. Mas isso está acontecendo aos montes ali fora. Aos montes. Pai e filha, pai gerando filho na filha, está acontecendo aos montes. Agora, aí vai de cada um. Então, estou pegando o exemplo dos pesados. Até comentei de manhã, comentei nos outros cultos, eu trabalhava na empresa. Com 14 anos entrei trabalhar na empresa. Saí 10 anos depois pedindo a conta para ir trabalhar como faxineiro da igreja. 10 anos de empresa. Na ocasião, antes de eu sair,
Eu não era convertido, depois, no decorrer desses 10 anos, eu me converti. No barracão da empresa feito de bloco, a turma quebrava o bloco ele é grandão, você quebra, escondia revista pornográfica. Então, onde você visse um buraco na parede, você podia enfiar a mão, que não tinha jeito de dar errado. Ia sair uma revista pornográfica. Onde? Eu cresci dentro da empresa ali assim. Então, estava lá, de repente, vamos ver alguma pornografia. Hoje já não é assim. Hoje a pornografia está mais fácil e mais acessível. Pelo celular, a pessoa vê pornografia a hora que ela quiser. Pelo celular, a pessoa tem acesso a tudo quanto é tipo de situação relacionado à sexualidade a hora que ela quiser. As pessoas, elas pegam o celular, aí faz lá uma transmissão, não é uma transmissão, uma chamada, né? Liga para o outro, por chamada de vídeo, aí está lá a miséria, pelada, mostrando o corpo para outra pessoa. Isso é comum, hoje em dia isso é comum. É muito comum. Quando não faz transmissão, vídeo chamada, faz a foto de nudes e manda a foto. Isso aí está acontecendo aos montes. Então, são formas. Mudou. Graças a Deus eu fui liberto da desgraça da pornografia. Mas hoje em dia tem muita gente que sofre com a pornografia. Hoje em dia tem muita gente presa na pornografia. Hoje em dia tem muita gente que manda nudes. Mas eu não estou falando de quem está lá fora, não, irmão. Estou falando de gente de dentro de igreja. Tem muita gente dentro de igreja que manda nudes. Tem muita gente dentro de igreja que se apresenta pelado. Seja em casa, seja no quarto, seja na sala, seja no inferno que seja, aonde quer. Está cheio disso. Adultério. Está cheio de homem traindo a esposa. E está cheio de esposa traindo o marido. Está cheio. Nem vou entrar na caixinha de conversa chamada ideologia de gêneros. Nem vou entrar. Você sabe a bagunça que está esse negócio aí. Você sabe como o negócio está feio. Não vou entrar nessa caixa de conversa. Mas eu pontuo para você dentro daquilo que está na Bíblia. Obras da carne. Manifesta imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Lá fora é uma história. Aqui dentro, eu e você, nós devemos combater esse tipo de situação na nossa vida. Nós devemos combater. Como que eu combato, pastor? Combato pendendo para o lado do Espírito. Se eu for uma pessoa que procuro me preencher do Espírito, que procuro aprender mais e mais através da palavra de Deus, eu vou começar a deixar de lado tudo isso, todas essas situações relacionadas à sexualidade. Se eu não estiver me preocupando em que meu espírito vença, facilmente eu vou acabar estando nesse emaranhado de dificuldades aqui. Verso 20. Idolatria e feitiçaria. Outra situação também muito comum. Está falando de igreja. Isso aqui é carta para a igreja da Galácia. É muito comum. A criança está com soluço. Aí vai lá o pai, vai lá a mãe, tira um fio da camisa, cuspe no fio da camisa, gruda na testa. Quanto crente supersticioso, meu Deus. Para não falar do crente que carrega o trevo de 4 folhas no bolso. Para não falar do crente que põe a ferradura atrás da porta para dar sorte. Para não falar do crente que põe... Estou falando dos crentes, irmão. A conversa de hoje é para crente. Para não falar do crente que põe a espada do São Jorge na entrada da casa para cortar todo o mal. O espelho na entrada da casa para que se alguém vier carregado, essa pessoa já vai olhar para o espelho e o mal vai voltar para ela. Está cheio de crente com esse tipo de pensamento.
Tem crente que tem medo de passar embaixo da escada. Pergunte para quem está pertinho de você. Você não tem medo disso não, né? Eu sei que você está achando que eu estou brincando. Mas eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Está cheio de gente com um monte de superstição dentro de igreja. Acontecia lá. Se acontecia lá, você acha que não acontece aqui, irmão? Se acontecia lá atrás, numa igreja que foi formada pelo próprio apóstolo Paulo. Porque o Paulo era o Paulo. Tá, com o Marcão é diferente. Nem me atrevo a comparar com esse tipo de pessoa. É gente da prateleira lá de cima. Tá, então, esse povo foi treinado, foi formado pelo Paulo. E eles estavam com essas dificuldades. A gente vai ficar aqui falando, não, essas dificuldades não acontecem no nosso meio. É mentira. É mentira. E nós temos que combater a mentira. É ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. É obra da carne. Tem gente que você olha para a pessoa, ela já está assim, com sangue nos olhos. Bom dia, só se for para você, para mim não está bom não. Nossa, calma. Hoje eu estou com a moléstia. Se eu pego um hoje. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é desse jeito. Tem crente que é desse jeito. Tem crente que fala assim, eu desço do salto rapidinho. Eu desço da cruz. Deus levou. Pera lá, mas será que é desse jeito que está na Bíblia? Parece que Jesus falou, se bater num lado, dá o outro lado. Se pedir a roupa, dá a capa também. Parece que Jesus falou, se pedir para caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. Com outras palavras, Jesus disse assim, nós devemos ser melhores do que os demais. Porque nós temos recebido a instrução vinda do céu para a nossa vida. E nós não podemos ficar, cada um cuida da sua vida, ninguém tem nada com a minha. A nossa vida não é nossa, ela é de Jesus. A não ser que você não entregou a vida para Jesus. Aí a vida não é de Jesus, é sua. Você faz o que você quiser. Inclusive, se você quiser ser salvo, você se salva. Se é que tem jeito de você se salvar. E nós vamos entender que não tem como. Para finalizar a conversa, dissensões, do verso 20 mesmo, dissensões, facções, quer dizer, grupos de pessoas dentro da igreja, aqui é dentro da igreja, mas é muito comum isso em empresa, no local de trabalho. Fulano, até falei de manhã, de gente que fica preocupado, viu, quanto você ganha? Porque eu ganho tanto, você ganha tanto, mas você viu que o fulano lá já está ganhando não sei quanto? Nós estamos aqui antes que o fulano, ele ganha mais que nós. E isso é problema de quem? O salário de cada um é o salário de cada um. Seja porque foi acordado, ou seja porque está no contrato. Se está no contrato, pronto. Mas está aqui, divisões, facções. Você foi lá? Não, eu não fui. Não me chamaram. Chamaram você? Não, eu também não. Que eles têm o grupinho deles. Divisão, facção, sentimento de se separar e montar um grupo paralelo. 21, inveja, embriaguez. Embriaguez aí de novo. Tem gente que não gosta que eu fale. O pastor fala da bebida. Está na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, eu não falava, irmão. Eu não falava. Como está na Bíblia, eu não posso deixar de falar. Está aí, é obra da carne. Embriaguez, orgias e mais uma lista que não está estabelecida aqui nesse texto, mas outras coisas semelhantes a esta. E agora eu finalizo a conversa. Eu os advirto, como antes já os adverti. Quer dizer, a pessoa está sendo instruída, mas ela está sendo instruída em cima de algo que ela já foi instruída. Isso é ruim. Eu acho isso tão ruim.
Porque a pessoa, ela já ouviu uma vez, já ouviu 2 vezes, já ouviu 3 vezes, e ela segue fazendo a coisa errada. Ela segue escolhendo fazer a coisa errada. Provoca quem está pertinho de você. Fala assim, ó, você não é desses teimosão, dessas teimosonas aí não, né? Fala, só para dar uma descontraída, né, irmão? Que eu estou achando você muito tenso aí. Estou olhando para você está assim, ó. Fala assim para quem está perto de você. Não tem que falar 10 vezes a mesma coisa para você, não, né? Ai, meu Deus do céu, viu? Ó, para finalizar a conversa, o problema, ó, tá aqui o problema, ó. Os que praticam essas coisas não. Vamos ler junto agora, então? Todos juntos? Os que praticam essas coisas não. Esse é o problema. Porque nós nos reunimos na igreja, no templo, todo final de semana, e nós nos reunimos aqui não é para distrair, não é para passar um momento do nosso dia. Nós nos reunimos aqui porque nós queremos ir para o céu. Então, se nós queremos ir para o céu, nós temos que ler a cartilha que nos conduz até o céu. Senão nós vamos nos reunir. Por isso que o Paulo conversou com a igreja lá na Galácia, através de carta, mas ele conversou. E é por isso que Deus está conversando conosco nessa noite. Porque Ele sabe que eu e você, nós queremos ir para o céu. Mas para nós irmos para o céu, nós devemos observar a cartilha, do jeito que a cartilha orienta, para chegar até o céu. Tá bom? Então que Deus nos ajude. Ó, eu vou parar a conversa aqui. Falei até mais do que devia já. Mas eu vou parando a conversa por aqui. Nós vamos embora para casa. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. É uma luta. É uma luta. É uma luta constante do espírito e da carne. O espírito, porque ele está querendo te ajudar a chegar até o céu. Mas a carne, porque a carne, ela está trabalhando para que você não chegue no céu. O objetivo nosso maior é o céu. Pensa nisso, faz essa reflexão. Mesmo assentado, eu quero orar por você. Feche seus olhos, reclina a sua fronte. Pastor, o senhor falou umas coisas aí. Eu entendo que eu estou vivendo na carne. Eu estou fazendo um monte de coisa que nem é legal fazer. Eu preciso rever algumas coisas, pastor. Às vezes eu estou em casa, eu até posso vir para o templo, mas eu não venho, porque eu escolho ficar em casa, eu dou uma desculpa boa, e ali, às vezes eu posso fazer a coisa certa no trabalho, eu não faço, no casamento eu não faço, porque eu escolho fazer o que a minha carne quer que eu faça. Senhor, tenha misericórdia de todos nós, começando por mim, porque eu também preciso da tua misericórdia. E eu também preciso fazer a coisa certa. Eu também, ó Deus, necessito desta bênção que o Senhor libera sobre a igreja neste domingo, dia 27, nesta noite. Talvez alguém veio para cá pensando, eu vou para a igreja hoje, porque minha vida ela tá difícil, está complicada. Talvez alguém até tenha usado a palavra, minha vida está um inferno, quero ver se melhora. E o Senhor nos dá essa resposta de uma maneira tão especial, dizendo, alimenta mais o seu espírito, que o teu espírito sendo alimentado, você vai pender para aquilo que é espiritual, e o espiritual vai tornar a sua vida um céu aqui na terra, e no futuro o céu para a eternidade. Eu abençoo o meu irmão, a minha irmã, que o Senhor esteja os ajudando no decorrer da semana, em nome de Jesus. Diga amém.